Boa noite. Boa noite. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. É com muita alegria que a gente está aqui hoje reunido para louvar ao Senhor, né? Buscar mais e mais do Senhor, né? Eu convido a igreja a ficar de pé, né? Para que nós possamos fazer uma oração pedindo ao Senhor que venha receber o culto de hoje, né? Poderoso Pai e eterno Deus, em nome de Jesus, Pai, estamos nós aqui hoje reunidos, Senhor, na Tua presença para cultuar ao Senhor. Peço ao Senhor, Pai, que venha nos abençoar, que o Senhor venha receber a nossa adoração aqui hoje. Peço ao Senhor que o Senhor venha abrir os nossos corações para receber da Tua palavra, que o Senhor venha, Pai, nos abençoar todos os nossos familiares, abençoa todos os filhos do Senhor que entrar por essa porta, Senhor, que não saia da mesma forma, Pai, mas que venha receber aquilo que o Senhor tem para falar. Peço ao Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço para que o Senhor nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o Senhor me deu uma palavra agora há pouco para ler aqui com os irmãos hoje, para que nós venhamos meditar essa palavra, porque todos nós sabemos que está chegando ao fim, né? Pela palavra de Deus está chegando ao fim. E ele me dá uma palavra aqui hoje que está em 1 Pedro 24. Quem puder acompanhar, né, quem puder dar aí a sua espada, né, quem puder acompanhar aqui, a gente vai ler esse versículo, né? É com grande alegria que eu estou aqui, né, lendo esse versículo, né, junto com vocês, né? Está escrito assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, e pudéssemos viver para a justiça, e pelos seus ferimentos fôssemos sarados, porque erreis como ovelhas desgarradas, mas agora, tendo voltado ao pastor, o bispo das vossas almas. Glória a Deus, né? Glória a Deus por essa palavra. Ele está nos dizendo aqui que o Senhor Jesus, né, nos levou todos os nossos pecados, né? E levou sobre o madeiro, né, os nossos pecados. E que nós não tínhamos a salvação, né? Mas o Senhor nos deu a salvação porque Ele levou os nossos pecados sobre o madeiro e nos deu a liberdade hoje de buscar ao Senhor, né? Então hoje a gente ainda tem a oportunidade, a porta ainda está aberta, de buscarmos ao Senhor verdadeiramente, né? Eu faço uma pergunta hoje para todos que estão ouvindo: se Jesus hoje chegar aqui à frente da igreja e perguntar: vocês me amam? É uma pergunta que fica para a igreja, né? Porque verdadeiramente nós temos que buscar ao Senhor, conhecer ao Senhor, e para conhecer ao Senhor nós precisamos conhecer a palavra dele, né? Para quando ele chegar à frente da sua igreja e falar: vocês me amam? Nós podemos dizer: Senhor, nós te amamos. Aleluia! Não sem conhecê-lo, né? Porque sem conhecê-lo a gente não pode desenvolver esse amor, né? É preciso a gente conhecer para desenvolver esse amor. E conhecendo, a gente conhece ao Senhor pela palavra dele, buscando ele, não só no domingo, mas todos os dias das nossas vidas, né? Dedicar um tempo a buscar ao Senhor, né? Para que nós venhamos conhecê-lo mais e mais e mais, para quando ele chegar e fizer essa pergunta para a sua igreja: vocês me conhecem? Vocês me amam? A gente poder bater no peito e falar: Senhor, eu te amo.
Senhor, eu te conheço, verdadeiramente eu te conheço, aí sim será válido a pena o sacrifício dele para as nossas vidas. Glória a Deus. Porque não adianta ele ter sacrificado a vida dele e a gente não reconhecer isso, a gente não abrir o coração, né? Então, igreja, eu convido a todos vocês hoje, na noite de hoje, a abrir o coração e verdadeiramente buscar ao Senhor, adorar ao Senhor, para quando ele chegar e perguntar, igreja minha, vocês me conhecem, vocês me amam, nós podemos dizer, Senhor, nós te conhecemos, Senhor, nós te amamos. Glória a Deus, que seja glorificado e exaltado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Uma adoração plena para adorar o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, no salve da igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Nós estamos aqui para adorar o Rei nessa noite. Então você que veio adorar o Senhor, você que está na live, nós vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Então nessa noite, receba o louvor em ação de graças a Deus, ação de adoração ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Yes,
Espírito
Deus é maravilhoso. Já noite de adoração ao Senhor. Nós estamos aqui para adorá-lo em espírito e em verdade. E eu não sei como você está nessa noite, mas o Senhor vai te tocar aí. Vai te tocar nessa noite. Ele vai derramar chuva sobre a sua vida. Ele vai derramar chuva sobre a sua vida.
ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que tu estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Como é bom estar aqui nessa noite, nesse culto de louvor e adoração. Eu peço nossos amados irmãos que estão na live e que estão nos acompanhando também aqui no templo, pegue a sua Bíblia Sagrada. Você vai abrir, nós vamos ler 2 textos nessa noite da Bíblia Sagrada. Você vai abrir aí em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo de número 3 ao 14. Tá? Depois nós vamos ler também Gálatas, capítulo 3, versículo de número 13. Rosinei, traz uma Bíblia preta que está em cima, por favor. Aqui, ó, pode deixar. Deixei minha Bíblia para trás. Aleluia. Oi? Colossenses capítulo 2, versículo 3. Obrigado, Adão. Ao 14. Depois Gálatas capítulo 3, versículo de número 13. Vamos aqui primeiro na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo de número 13 ao 14. Amém? Que a todos acharem nessa noite, para que possamos aqui meditar no texto da palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Amém? Leiamos aqui texto da Bíblia Sagrada. O primeiro texto está escrito assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando vós todas as ofertas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz, e despojando os principados e potestades, os pôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Vamos lá em Gálatas capítulo 3, só voltar aí um pouquinho, tá? Gálatas 3, versículo 13. Aleluia. Glória a Deus. Gálatas capítulo de número 3, versículo de número 13. Está escrito assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Coloque a sua Bíblia no banco, para que nós possamos orar nessa noite, em nome do nosso Senhor Jesus. Pai, eis as nossas vidas diante da sua presença. Pai, nós queremos te adorar, nós queremos te glorificar nessa noite. Ó Deus Santo de Israel, peça ao Senhor que venha com as suas mãos estendidas para a sua igreja. Pai, nessa noite, estenda as mãos sobre nós, Pai. Meu Pai, assim como o Messias triunfou na cruz, meu Deus, nessa noite, o Senhor torcou autoridade
sobre a igreja de Cristo, para que também, ó Pai, nós possamos, ó Pai, triunfar sobre o nosso adversário através da sua palavra. Meu Deus, o Senhor nos deu autoridade, meu Deus, porque o Senhor foi assunto aos céus, e o Senhor, ó Pai, antes de ser assunto aos céus, o Senhor disse que nós faremos obras ainda maiores. Meu Deus, nós estamos num tempo, nós estamos nos últimos dias, por isso, ó Pai, nós pedimos ao Senhor, nos dê autoridade, dá autoridade à tua igreja, para que nesses últimos dias, ó Pai, nós possamos fazer obras ainda maiores, ó Deus, nessa terra, para que o teu nome seja glorificado nos céus e na terra. Ah, Pai, nós te adoramos, Pai, nós te glorificamos, nós bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor vive, porque o Senhor reina para todos sempre. Deus, toma cada vida nas tuas mãos que está aqui e vai operando o teu milagre, vai operando os teus sinais, vai derramando a sua graça, vai derramando, ó Pai, a tua misericórdia sobre a tua igreja. Por isso, ó Pai, nós declaramos que a tua noiva, ela é mais do que vencedora no Senhor. A tua igreja, ela é mais que vencedora no Senhor, em nome de Jesus Cristo. A igreja que crê, levanta a mão e adora o Senhor nessa noite, glorificando o nome do Senhor. Pode se sentar. Os aspectos da vida do Messias. Aspecto, nós podemos aqui pontuar alguns aspectos do triunfo do Messias, o prometido de Israel. E quando eu fui lá em Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 13, lá está escrito que Jesus se fez maldito naquele madeiro. Ou seja, ele triunfou sobre as potestades, sobre as sortes celestiais, porque a igreja, ela estava destinada à morte eterna, mas Jesus, ele cumpriu o sacrifício, Jesus cumpriu a promessa de estar se colocando naquele madeiro, se fazendo maldição ao contrário de nós, ou seja, Jesus se fez maldição naquele madeiro. No Evangelho de João, quando Jesus tomou o vinagre e disse: já está consumado, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. A palavra, essa palavra aqui do Evangelho de João, no grego é telestai. Está consumado. Está consumado toda a obra da cruz. Está consumado toda a obra de Jesus sobre as nossas vidas. Está consumado. Está aniquilado a dívida que era de ordenanças. Paulo está escrevendo aqui aos Colossenses, no capítulo 2, versículo de 13 a 15, o apóstolo Paulo está escrevendo, dizendo que a dívida está paga, a dívida está consumada. E nos tempos de Jesus, um malfeitor, ou aquele que cometia algum crime nos tempos bíblicos, ele era
condenado à morte. Então, quando aquele malfeitor era levado diante do juiz, o juiz declarava: tetelestai, está consumado, ou para a morte, ou para a vida, ou para a liberdade. Mas para a honra e glória do Senhor, tetelestai, está consumado para a vida, para a igreja. A igreja de Cristo hoje está consumada agora para a vida. Agora o juiz, ele não vai te condenar à morte. Agora a potestade, os principados não vão te condenar à morte, porque lá no madeiro Jesus Cristo entregou o seu Espírito e diz: já está consumado. A igreja está salva, a igreja está liberta, a igreja agora é livre no Senhor Jesus. Quantos aqui acreditam que o Senhor te libertou? O Senhor te libertou. Ele te libertou. Nos tempos bíblicos, como era feito os atos cerimoniais de Levítico, como ali o sumo sacerdote ou o sacerdote que estava ali a serviço de Deus dentro do tabernáculo, o povo não poderia entrar dentro do tabernáculo, porque o povo ficava no pátio exterior. E conforme a condição de cada um daquela época, eles pegavam seus animais e levavam ao sacrifício. E ali o sacerdote, sucessivamente, ele pegava o animal e ali preparava aquele animal sobre o altar do holocausto e oferecia a Deus de forma sucessiva. Ou seja, alguém tinha que morrer diariamente para que os pecados daquela população fossem perdoados. Imagina você tirando agora cada animal do seu celeiro. Imagina agora você tirando algo de sua posse e levando para o altar do holocausto para que os seus pecados fossem perdoados, para que os seus pecados fossem aniquilados. Imagina agora você tirando tudo. Mas o sacerdote, ele celebrava a oblação, ele celebrava a oferta, porque naquele momento eu entregava o animal, meu pecado era perdoado. Mas o sacrifício de animais, embora sucessivamente as pessoas iam levar ao altar do holocausto, não era suficiente para cumprir o propósito de Deus. Não era suficiente os cordeiros da época para remissão e perdão dos seus pecados. Porque imagina, toda hora se eu pecar, eu vou ter que ir lá levar um animal para que isso chegue às narinas de Deus. Mas agora o Senhor, Ele vai enviar o seu filho, o segundo Adão na tipologia bíblica, porque o primeiro Adão, embora ele tenha falhado, porque o escritor vai dizer aos Hebreus que o pecado entrou por um homem no mundo. Em Romanos, o apóstolo Paulo também vai dizer que o pecado entrou por um homem apenas. Então, um sacrifício de Adão foi nulo, mas Jesus, ele manda o segundo sacrifício, ele manda o segundo Adão, para que possa cumprir o propósito sobre essa terra, para que possa cumprir o propósito sobre a nossa vida. Então entenda agora, Deus agora envia o seu Cordeiro Pascual, para que agora esse Cordeiro Pascual, ele possa ser levado ao vitupério, ou seja, a cruz,
ao Calvário ou Gólgota, Jesus foi levado até lá para cumprir o propósito do Senhor sobre a humanidade. Porque, embora sucessivamente o sacrifício de animais não era suficiente, mas agora Ele manda um que apenas o ato dele era suficiente para a redenção, para a regeneração do homem, para a regeneração da mulher, para a regeneração da humanidade, para a remissão de pecados dessa humanidade. Então, o sacrifício de Jesus foi suficiente para que Deus pudesse cumprir o seu propósito. Então Jesus, lá naquela cruz do Calvário, quando Ele está lá no madeiro, Ele vai levar os seus pecados, Ele vai levar suas potestades. Tudo está agora no madeiro, tudo está diante do madeiro agora, e Jesus vai dar o brado naquela cruz dizendo: Tetelestai, está consumado. Está consumado agora, está feito agora. Você agora não tem mais escrito de dívida, a sua casa agora não tem mais escrito de dívida. Não era suficiente, mas agora Jesus está dizendo: a sua família não tem escrito de dívida, porque aquela placa de dívida que estava pregada nos umbrais da sua porta não tem mais. Jesus removeu inteiramente na cruz. Jesus removeu inteiramente na cruz. Então nessa noite, Jesus pega o nosso pecado, Jesus pega a nossa acusação e coloca na cruz e remove da igreja a condenação, remove da igreja a morte. Agora a igreja está livre, a igreja está livre para adorar o Senhor diante de Deus. O véu se rasgou de cima a baixo. Glória a Deus. Você tem livre acesso à presença de Deus. A Bíblia nos ensina que nós devemos buscar o Senhor enquanto nós podemos achá-lo. Irmãos, nós estamos nos últimos dias. Agora as pessoas não entendem o que está acontecendo até agora. Quem é espiritual, quem lê Bíblia Sagrada, sabe o que está acontecendo nesses dias. O que está acontecendo nesses dias está em Mateus capítulo 24, versículo de número 8. O princípio e o início das dores já se iniciou. E ainda há pessoas que estão dispersas diante da presença de Deus. Ainda há pessoas diante da presença de Deus, porque nesse momento se cumpria Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7. Eis que venho sobre as nuvens, e todo olho verá, até aqueles que os transpassaram. Ou seja, se Jesus vier sobre as nuvens agora, para buscar a sua noiva no primeiro advento. O que é o primeiro advento? É o arrebatamento. Porque o segundo advento eu não quero, porque é o juízo. Misericórdia é alguém que pensa em ficar para o segundo advento, porque Cristo virá reinar 1000 anos na sua segunda vinda nessa terra, nesses 1000 anos, e depois haverá o julgamento do trono branco, céu, inferno, juízo final. Então, o Senhor, Ele requer que nós nessa noite, nós triunfamos diante daquilo que está acontecendo nessa terra. Jesus, está escrito que Ele triunfou durante aproximadamente 3 anos e meio e cumpriu o seu propósito na cruz. Mas tem pessoas que não querem cumprir o seu propósito na cruz, porque a cruz está pesada, porque está difícil, porque eu não aguento mais. Agora imagina Cristo, foi humilhado,
cuspiram na cara dele, zombaram dele, foi chicoteado, ele passou toda a humilhação. E ainda o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, diz que ele se humilhou, ele se esvaziou de si mesmo. Sabe por que ele se esvaziou de si mesmo? Porque ele entendia que dele ele não podia dar nada, só podia dar através daquilo que o Pai o revelava, só podia dar através daquilo que o Pai ordenava. Então nós não podemos dar nada de nós. Então entendemos nessa noite que para você cumprir, para você triunfar nesses dias, nós precisamos nos esvaziar de si mesmo. Porque hoje a pessoa que não consegue se esvaziar de si mesmo, tirar toda a malícia, tirar todo o pecado, tirar toda a corrupção, tudo aquilo que te afasta da presença de Deus, não tem como você se aproximar do Senhor, não tem como você seguir a sua caminhada, a jornada da cruz, não tem como, se você não renunciar às suas vontades, os seus anseios. Jesus, ele teve que renunciar à sua vontade. Lá no Getsemane, ele se separa para orar com os discípulos. E Jesus já sabia que ia chegar a sua hora, estava próximo à sua hora. E na uma das suas orações ali, ele vai falar com o Pai: aparta de mim, Senhor, este cálice. Estava pesado, irmãos. Jesus, ele não era um super-homem, não, irmãos. Ele veio como eu e você, como carne, embora ele tenha a deidade de Deus na vida dele, mas ele sentiu na pele o que é se entregar, o que é renunciar. Ele vai orar dizendo: aparta de mim esse cálice. Quando a luta não está grande, você não fala: Senhor, tira de mim essa prova, tira de mim essa situação. Não foi diferente com ele lá no Getsemane. Ele orou pedindo o Senhor para apartar dele aquele sofrimento. Mas tem uma vírgula lá em Lucas 22. Ele vai dizer: porém, Senhor, faça não como eu quero, mas sim como o Senhor quer. Aleluia, ele está dizendo: Senhor, está pesado, está difícil, mas faça a sua vontade. Mateus 6,9: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Muitas das vezes a prova está difícil, a situação não está fácil, mas Jesus, ainda mesmo passando aquela situação, ele vai dizer para o Pai: Pai, faça a sua vontade sobre a minha vida. Aleluia. Ele queria cumprir o propósito, ele queria até o final. Sabe qual é o nosso problema? Quando a prova aperta, quando a situação aperta, nós queremos pular, nós queremos passar de fase. Mas eu quero te dizer nessa noite: se você passar de fase, você não está pronto. Se você pular de fase, você não está trabalhado ainda. Se você passar de fase, você não será um varão perfeito, não será uma varoa perfeita, não será moldado pelo Espírito Santo de Deus. Tem muita gente dizendo: sai de mim, prova, sai de mim, prova. Mas a prova você pode até fugir dela no início, mas você vai ter que passar pela prova. Sedraque, Mesaque e Abednego, eles tiveram que enfrentar a fornalha de Deus, ali a fornalha de fogo ardente de Nabucodonosor. Mas o que preservou aqueles 3 homens? A sua fé. É muito relativo eu falar de salvação, mas sem fé, como é que tem salvação, irmãos? A fé vem antes da salvação, tá? Porque aqui eu vou pregar sobre isso. A fé preservou aqueles 3 homens dentro da fornalha. Quando a prova vem, resta só a sua fé. Jesus falou: Pai, faça a sua vontade. Nessa noite você está pronto para falar com Deus? Faça a sua vontade aqui na minha vida. Se eu tiver que passar, eu vou passar.
Se eu tiver que passar na fornalha, eu vou passar. Se eu tiver que entrar na cova dos leões, eu vou entrar. Mas saiba que dentro da cova dos leões e dentro lá da fornalha de fogo ardente, Deus enviou escape. Deus enviou o seu anjo. Então não pense que no momento mais difícil da sua vida você está sozinho, você está sozinha. Deus ainda dá livramento. Deus ainda pode dar livramento nessa noite. Deus ainda pode enviar um anjo para fechar a boca do leão. Deus ainda pode enviar um anjo para passear com você dentro da fornalha de fogo ardente. Nesses dias, Deus quer que a igreja triunfe. Deus quer que a igreja triunfe. Eu estava ouvindo algo por esses dias. Todo mundo queria que esse governo caísse por causa da pandemia. A pandemia veio e tinha que vir, que está cumprindo. Eu não vejo ninguém orando, irmãos, pelo Brasil, só vejo metendo pau. Todo mundo queria que esse governo caísse, mas eu vi uns dados agora recentes, que no meio da pandemia está gerando não sei quantos milhões de empregos. No meio da pandemia está crescendo, o Brasil está crescendo. Isso é fruto de oração. Pessoas ainda que dobram, pessoas que oram, porque muitos queriam que o Brasil fracassasse nesse tempo. Irmãos, é no meio da crise que Jesus triunfou. É no meio da crise que nós triunfamos no deserto. É no meio da crise que nós provamos que o Senhor tomou a autoridade de Deus sobre a nossa vida. É no meio da crise que José foi moldado, José foi levantado governador do Egito. É no meio da crise que a glória de Deus é provada diante do teu povo. Nessa noite, Deus está dizendo para essa igreja: é no meio da crise que Deus vai liberar autoridade sobre a sua vida. É no meio da crise que Deus vai te dar capacidade de Deus na sua vida, porque Jesus triunfou e a igreja vai triunfar. Em nome de Jesus, levante a tua mão para adorar a Deus essa noite. Irmãos, o engano do inferno, quando Jesus estava sendo levado para o Gólgota, para a Ilha da Caveira, muitos falavam: ah lá, Jesus está sendo derrotado. Quem vai lembrar no carnaval a imagem que eles fizeram de Cristo e Satanás pisando a cabeça dele, né, arrastando? Aquilo é uma mentira. Até nos tempos bíblicos aconteceu aquilo, viu? Só que Jesus sempre venceu o nosso adversário. Olha como que a história, como as pessoas contradizem a história. Jesus sendo levado para o Gólgota e as pessoas acharam que Jesus estava sendo derrotado. Não. Jesus sendo levado para o Gólgota, Jesus ia triunfar, porque através do sacrifício a humanidade estaria liberta. Está consumado. Está consumado. Então entenda nessa noite: Jesus indo para o sacrifício, Jesus ia libertar essa população, ia libertar a humanidade do seu pecado. Jesus todavia vencendo o nosso adversário, triunfando sobre o nosso adversário. E isso foi passado por nós, tá? Passado para nós. Porque a partir do momento que ele deu o brado lá na cruz, eu entendo e subentende-se que Jesus está dizendo assim: o mesmo que Jesus fez, agora a igreja vai fazer. A autoridade estava sendo passada para a igreja. Ele foi assunto aos céus, irmão, Jesus. Mas Jesus naquele momento estava passando a autoridade para a igreja. Através daquele sacrifício, Jesus estava deixando claro: agora não sou eu, agora é minha igreja que fará a diferença na terra. Então entenda nessa noite: Jesus está transferindo
dando autoridade para a igreja. Agora você tem autoridade para orar, você tem autoridade para buscar, você tem autoridade para profetizar, porque o véu se rasgou de cima a baixo. Ou seja, agora a igreja tem livre acesso à presença de Deus. Então tem autoridade de Jesus vindo na sua vida, tem autoridade de Cristo vindo na sua vida, tem autoridade de Deus chegando na sua vida. A salvação, ela estava na morte de Jesus. Precisou dele morrer para que nós possamos herdar a vida eterna. Precisou dele morrer para que a igreja fosse regenerada dos seus pecados, para que nós possamos herdar a vida eterna. E o cristianismo, irmãos, não pense, muitos pregam até o contrário, porque o ministério apostólico, o cristianismo, é baseado na crucificação, morte e ressurreição de Cristo. Sem isso, não existe cristianismo. Sem Jesus, não existiria cristianismo. O cristianismo só existe porque é baseado na crucificação, na morte e na ressurreição de Cristo. E ele ressuscitou no terceiro dia. Ele não está mais pregado naquele madeiro. Ele não está lá mais. Tem pessoas ainda que não entenderam isso, que Deus outorgou autoridade, Jesus outorgou autoridade para a igreja. Ele não está mais no madeiro. A Bíblia diz que ele ressuscitou ao terceiro dia. Maria Madalena, Maria, aquelas mulheres que foram lá no sepulcro de Jesus, chegaram lá e viram a pedra removida. Cadê o corpo dele? Elas foram levar um perfume para embalsamar o corpo de Jesus, para perfumar o corpo de Jesus. Chegaram lá, ela não estava lá. E aí os dois varões resplandecentes apareceram, aquelas mulheres, e mandou a mensagem: ele não está mais aqui. Glória a Deus. Ele vive. Aleluia. Ele vive. Nosso Deus, o nosso Jesus não está morto. Ele está mais vivo do que nunca. Esse Jesus que você serve, ele está vivo. E quando aquelas mulheres foram anunciar, falar com Pedro, Pedro não acredita, os discípulos não acreditam, porque Jesus já tinha ressuscitado. Ele ressuscitou, a igreja. E porque nós não tomamos posse desse poder que foi passado para a igreja? Porque nós não estamos tomando posse daquilo que foi outorgado por Deus para a igreja. A igreja do século 21, a igreja modinha, uma igreja que não fala do poder de Deus, que não prega a ressurreição e a morte, a crucificação, uma igreja que não fala sobre Cristo. Mas a igreja do século 21, ela tem que ser essa igreja que crê no cristianismo, na morte, na ressurreição, porque Jesus vive. Jesus vive. E se Jesus vive, Ele está dizendo: toma posse nessa noite daquilo que eu derramei sobre a minha igreja, daquilo que eu fiz pela minha igreja. E aí, antes de ele ser assunto aos céus, lá em Atos, ele vai dizer: vocês vão fazer obras maiores do que eu já fiz aqui. Aproximadamente 3 anos e meio de Cristo, peregrinando. Vocês farão obras maiores. Igreja, por que nós não conseguimos realizar essas obras? Será que Jesus mudou? Será que Deus não é o mesmo? Não, Deus é o mesmo. Não só hoje, mas para todo sempre, Ele é o mesmo. O que muda somos nós. Deus, em sua essência, Ele continua o mesmo Deus.
Jesus, em sua essência, sentado ao trono de Deus, é o mesmo Jesus, mas agora como intercessor da igreja. Ele está lá à destra, do lado de Deus, com as mãos estendidas para a igreja, intercedendo para a igreja, orando pela igreja. Jesus agora fazendo um papel de intercessor da igreja. Sabe por que ele vai fazendo o papel de intercessor? Porque agora quem tem que fazer a obra somos nós. Eu, vocês. A obra agora está nas nossas mãos. A autoridade de Deus agora está nas nossas mãos. Eis que te dei poder para pisar em serpentes e escorpiões. Jesus derrotou a morte para sempre. Não tem mais morte. Não tem mais morte. Ele derrotou. Ele venceu a morte. Agora eu te digo, se Jesus venceu a morte, a igreja tem que tomar nessa noite aquilo que foi nos entregue de herança. De herança. Jesus está dizendo: eu entreguei uma herança para a igreja. E a igreja, ela precisa liberar isso no mundo espiritual. A igreja precisa semear isso no mundo espiritual. Foi entregue, igreja. Nessa noite, vamos tomar posse, vamos triunfar. Vamos triunfar como igreja de Cristo nesses últimos dias. Porque esses últimos dias, igreja, são dias muito difíceis. Que muitas pessoas que você conhece, que já não estão mais na presença, tá? Eu não estou falando de igreja não, presença. Pessoas que eu conhecia, que estavam na presença, está bebendo, está fumando, está na prostituição. Então é os últimos dias. É os últimos dias. A Bíblia vai dizer: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Hoje nós estamos de pé. Sabe por quê? Por causa do Evangelho da Graça. Não é nem a questão de lei aqui. Jesus, ele veio derrotar a morte. E através disso o Evangelho da Graça foi imposto sobre nós. A ordem da salvação foi imposto sobre nós. E através desse Evangelho da Graça que nós estamos de pé. Porque se não fosse essa graça, este favor imerecido, nós não estaremos aqui nessa noite glorificando e adorando o nosso Deus. Há muitos lá fora, irmãos, que nós precisamos levar essa graça, este favor imerecido. Não podemos guardar só para nós, mas temos que levar, continuar levando a palavra do Senhor, para que essas vidas sejam alcançadas lá fora, em nome de Jesus. Amém. Fique de pé nessa noite. Glória a Deus. Nós vamos orar nessa noite. Nós vamos pedir ao Senhor para Ele nos fortalecer nesses últimos dias, para Ele nos dar força nesses últimos dias. A opressão sobre a igreja tem sido tão grande. A opressão da igreja tem sido tão grande. Mas nós vamos triunfar nessa noite. Vamos triunfar nessa noite, assim como Cristo triunfou na cruz contra os principados e as potestades. Pai, nós precisamos de Ti nessa noite. Tenha misericórdia de nós, Pai. Pai, nós não merecemos. Nós não merecemos, meu Deus. Nós sabemos que nós somos falhos. Nós sabemos, ó Pai, que como Davi orou, o nosso pecado está diante do Senhor. Mas nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha lavar os nossos pecados, purificar os nossos pecados. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo que tem autoridade sobre a sua noiva, Espírito Santo que é esse
exerce o papel de intercessor nessa noite. Espírito Santo, é o Senhor que tem poder de cancelar o divórcio. Espírito Santo, é o Senhor que tem poder para reconciliar o casamento que está falindo. Espírito Santo, é o Senhor que tem poder para entrar e triunfar sobre os principados, sobre as potestades, sobre a sorte desse mundo tenebroso. Espírito Santo, faz a tua igreja triunfar nessa noite, faz a tua igreja vencer nessa noite, diante das dificuldades, diante das adversidades, diante, Senhor, de todo o mal. Espírito Santo, fortalece a sua igreja nesses dias. Espírito Santo, nos ajuda. Ajuda a sua noiva, ajuda a sua igreja. Pai, a Nova Jerusalém, ela será baixada nessa terra. Os céus do Senhor, os céus será baixado nessa terra. Pai, nós precisamos melhorar diante do Senhor. Nós precisamos ser pessoas melhores diante do Senhor. Por isso nos ajuda, Senhor, porque nós somos uma igreja salva. Nós somos uma igreja salva. Nós somos uma igreja que tem características da sua salvação. Por isso eu peço ao Senhor que o Senhor venha colocar a ordem da salvação sobre a sua noiva, para que nós possamos triunfar nesses últimos dias, em nome de Jesus. Você que pode aplaudir e adorar o Senhor. Glória a Deus. Neste momento ainda, você que vai ofertar a casa do Senhor, dizimar a casa do Senhor, venha adorar o Senhor Espírito em verdade nessa noite. Pai, nós te glorificamos e te adoramos nessa noite. Espírito Santo de Deus, abençoa a sua igreja nessa noite. Estenda as suas mãos para a sua noiva neste lugar. Pai, que o Senhor venha honrar os seus filhos, que o Senhor venha abençoar os seus filhos. Meu Deus, cada semente que tem sido plantada e semeada na sua casa, Senhor, que o Senhor venha prosperar a sua igreja de forma poderosa. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar nessa noite. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, verdadeiramente vivemos os últimos dias e a gente vai olhar os noticiários, você vê coisa de pandemia, você vê sobre vespas asiáticas. Está muito um boi a vespa, dá uma ferroada no cara e pula 3 dias. Então você vai ver o trem violento. Se você for olhar os noticiários, a gente vai ficar assim, meu Deus. E essa vespa asiática, ela está lá nos Estados Unidos, já chegou lá, pra você ter ideia. Então são coisas que vêm acontecendo e sabemos que nós estamos vendo os últimos dias sobre a terra. Então por isso se faz necessário de a igreja ela tomar posse daquilo que foi liberado para ela lá no vitupério, na cruz. Então a igreja ela precisa triunfar nesses dias, porque o próprio Jesus ele pediu para que Cristo afastasse dele aquele cálice. Então a luta não é fácil para ninguém, mas precisamos entender que se o próprio Cristo venceu a morte, se o próprio Cristo triunfou sobre os principados e potestades, nós como igreja ainda nesses séculos nós podemos ainda triunfar
diante da obra redentora de Cristo. E são dias, irmãos, que você vai ver muita coisa. Eu, desde o início da minha conversão, da minha caminhada, eu vou te falar uma coisa: se eu fosse olhar o que já aconteceu dentro do ministério, eu não estava na igreja. Eu já participei de reunião de obreiro, cadeira com outro, brigas, discussões, prostituições em altares, e aí vai, homossexualismo, né? E aí vai um monte de coisa, irmãos. Mas nós temos que entender, se nós vamos parar a obra de Cristo por causa disso, você não é um pleno conhecedor da palavra. Porque em Mateus de número 24 diz que nos últimos dias levantariam os falsos profetas. Então nós vamos ver muitas coisas ainda, escândalos, tanta coisa acontecendo. Mas não escandalize, fique firmado na rocha, naquele que te chamou, naquele que te escolheu, que fez o chamado para você. Até uns anos atrás eu escutei assim: você não é pastor. Mas nem por isso eu desanimei. Eu estou aqui. E eu estou aqui pastoreando o outro dessa igreja. Eu não era pastor, mas eu tinha convicção do meu chamado. Então, não fica chateado que liberam sobre a sua vida. Fica feliz daquilo que Deus já liberou e falou que vai fazer sobre a sua vida. Porque nem tudo aquilo que as pessoas falam vem da parte do Espírito Santo de Deus. Deus te conhece como incompleto. Deus conhece a sua vida como ninguém. Viu, irmãos? Estou sendo tocado pelo Espírito Santo para falar para você: não desista. Não desista. O próprio Jesus ali teve querendo desistir, mas ele falou: não faça como eu quero, mas sim como o Senhor quer. Então, Paulo sofreu pela obra redentora de Cristo. Nós também vamos sofrer por esta obra. Então, quando você tem um chamado de Deus, vai vir perseguição, vai vir calúnia, vai vir tudo contra a sua vida. Mas você tem que confiar que aquele que te chamou, ele é fiel para cumprir sobre a sua vida. Amém? Aquele que te chamou é fiel para cumprir o chamado de Deus sobre a sua vida. Interessante que, depois eu vou trazer esse assunto aqui, sobre a ordem salutis, sobre a ordem de salvação. Nós passamos por processos, né? A gente vem se trabalhar dentro do campo da fé, e se você não tiver a fé, não tem como você confessar Cristo publicamente, que é só através da fé que você faz isso. Depois a gente vai sendo aí regenerado, né? Depois de regenerados, você vai passar por processo de adoção, né? Porque você passa a ser filho. E aí nós passamos por vários processos, até chegar também no chamado. Porque a pessoa acha assim: Deus me revelou, eu vou ser um pastor, um missionário, um cooperador, um ajudador da obra de Deus. A pessoa acha que é do dia para a noite. Não, irmãos. O próprio Cristo ali, ele passou ali parte do seu ministério aprendendo a Escritura. Até chegar na iniciação do ministério de Jesus, que foi lá no deserto, né? Lá em Mateus 4, ali se deu a iniciação do ministério de Jesus. Então, antes disso, passou muita água debaixo do barco. Então Jesus, ele aprendeu muito, o próprio apóstolo Paulo. Então não se turbe o vosso coração, deixe o Senhor conduzir a sua vida, deixe Ele te mostrar aquilo que Ele quer fazer de você. Ele quer fazer de você um vaso escolhido nas mãos dEle. E esse vaso, irmãos, passa por processo de lapidação. Ninguém está pronto para a obra de Deus. Se eu falar que eu estou pronto, é mentira. Mas pastor, mas se eu falar que estou pronto, irmãos, estou mentindo, porque a cada dia eu aprendo com vocês,
eu aprendo com as coisas que acontecem comigo, e aí a gente vai aprendendo coisas novas a cada dia. Então é muito importante você ter convicção. Você ter convicção daquilo que Deus te chamou. Para que Deus te chamou? Seja convicto e aguarde, descanse no Senhor. Espere o momento certo que o Senhor cumprirá todas as promessas sobre a sua vida. Amém? Então, nós falamos aqui dos 4 aspectos do triunfo de Messias. Eu agradeço a Deus pela igreja que veio hoje, aqueles que estão aí, né, na live, sempre nos acompanhando. Deus abençoe a todos. Lembrando, irmãos, ontem nós estivemos aqui no templo, estava um tempo chuvoso e frio, e hoje até começaram com a Valéria está muito frio. Irmão meu, eu cheguei aqui, minha mão estava gelada na igreja ainda.